Boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem, principalmente por estar aqui hoje novamente com vocês para passar um conteúdo. Deixamos para trás a matéria de competência e vamos entrar em uma matéria nova hoje, que é prova. Hoje eu vou tratar da parte geral de prova e na sequência a gente vai trazer as provas em espécie. A parte geral de todas as matérias acaba sendo muito importante por trazer as premissas, por trazer as bases para que a gente possa compreender as especificidades desse tema. Então não é diferente com prova. A parte geral ela vai servir como base para a gente compreender em que momento, em que contexto, qual a importância das provas em espécie. E só para a gente entender a relevância de uma prova dentro do processo penal, é que ainda que um juiz tenha certeza que aconteceu um crime e que aquela pessoa, né, é o autor do crime, ele em hipótese alguma pode condenar sem uma prova. Traduzindo por uma frase singela, mas de grande relevância, mais importante do que o juiz saber que aconteceu tal crime, é ele conseguir provar. Então essa é a importância da prova. E vamos começar com conteúdo tentando estabelecer um conceito de prova. O que é a prova? Eu tentei criar uma frase curta para que a gente possa conseguir entender o que é uma prova. E já aproveitei para trazer algumas características da prova nesse conceito. Então, o que pode ser considerado uma prova? Bem, é um elemento, ou um dado, ou uma informação. Primeira informação importante, capaz de reconstruir um acontecimento pretérito, compreendido por crime pelo Ministério Público, certo? E produzido durante o processo, ou seja, se sujeita ao contraditório. Então, novamente, prova é uma informação, um elemento, um dado, com potencial de reconstruir um fato esse entendido por crime pelo Ministério Público e que é produzido durante o processo, ou seja, se sujeita ao contraditório. As duas partes têm acesso a essa prova, esse elemento, essa informação. E por que isso é importante? A gente vai ver na sequência, mas o que é tido, o que é conseguido antes do processo, ele é chamado de elemento de investigação, certo? Ele não tem as mesmas aptidões da prova, certo? Então, vamos repetir. Uma prova pode ser considerada como um elemento, um dado, uma informação capaz de reconstruir ou ajudar a reconstruir um fato pretérito e que é produzido durante o processo, né? Se sujeitando assim ao contraditório. Segundo ponto sobre a parte geral de prova. A quem compete produzir a prova? Competirá a produção da prova a quem alegar o fato. Simples assim. Então, em regra, as ações penais são, em sua grande maioria, de titularidade do Ministério Público. Então, cabe ao Ministério Público, que é quem alega o fato, fazer prova dos fatos que constam na denúncia. Da mesma forma que, se for uma queixa-crime, uma ação penal privada, será o querelante, por exemplo, um crime de calúnia, será o querelante que terá, né, a vítima, né, no caso, terá que provar as imputações que ele está fazendo contra o querelado, certo? Então, sempre quem traz os fatos é que tem que provar, certo? Mas, assim, só para fins de provocação, existe o crime de receptação, previsto no artigo 180, e que, assim, são vários verbos nucleares desse tipo penal, mas, em regra, ele é adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Então, em regra, o Ministério Público, quando denuncia alguém por receptação, ele tem que provar que a pessoa, esse fato, que o réu adquiriu, por exemplo, um carro, sabendo, né, e esse réu sabia que era produto de crime. Em regra, pela essa regra prevista no artigo 155, era o Ministério Público que teria que provar a integralidade desse tipo penal. Porém, por entendimento jurisprudencial, e que eu discordo, tem invertido o ônus de provar, no sentido de que o réu tem que provar que não sabia, certo? Não que o Ministério Público tem que provar que o réu sabia. O réu tem que fazer prova de que ele não sabia da origem ilícita do bem.
Então, nesse ponto, existe uma inversão, porque apenas por entendimento da jurisprudência, do STJ e tribunais já de justiça, tem entendido que o réu, na sua defesa, ele tem que provar que não sabia. Então, presume-se que ele sabia que a origem era ilícita. Então, nesse ponto, há uma inversão do ônus da prova, ao meu ver, errada. Outro ponto importante da parte geral, o momento de produção da prova. A prova, ela, em regra, ela pode ser produzida em vários momentos do processo. E talvez o principal momento, né, ou melhor, o primeiro momento em que a prova é produzida é na apresentação da denúncia. O Ministério Público, quando vai denunciar, né, alguém, ele já traz alguns elementos, né, considerados prova. E também nesse mesmo ato, ele vai acabar arrolando as testemunhas que posteriormente serão ouvidas na audiência. Então, nesse momento, na denúncia, da mesma forma, se for uma ação penal privada, né, na queixa-crime, já na queixa-crime, na denúncia, há produção de provas, por exemplo, documentais. Então, é um momento de produção de prova. Mas, em regra, o documento, ele pode ser juntado a qualquer momento, sobretudo antes da sentença, certo? Claro, respeitando o contraditório. Mesmo que juntando, né, posteriormente a uma audiência de instrução, alguma coisa assim, tem que pedir necessariamente que seja dado oportunidade da outra parte tomar ciência desse documento. Então, em regra, o documento pode ser juntado em qualquer momento. Porém, o Ministério Público ele vai juntar principalmente na apresentação da denúncia, e o réu, ele vai ser, quando ele for apresentar a resposta à acusação, né, prevista no artigo 396-A, lá consta que também é o momento adequado para ele apresentar provas documentais. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público apresenta provas documentais na denúncia, o réu, no primeiro momento que tem de se manifestar, que é na resposta à acusação, é onde ele geralmente vai apresentar a prova documental, ainda que ele possa, posteriormente, apresentar, trazer mais provas no processo, desde que respeitando, claro, o devido contraditório. Mas, para além disso, a prova testemunhal, ela é produzida na audiência. As testemunhas são arroladas, né, tanto na denúncia, queixa-crime ou resposta à acusação, só que a prova é produzida em audiência, da mesma forma que o perito. O perito também é ouvido na audiência. Então, provas pessoais, elas são ouvidas, né, na audiência. Porém, existem algumas regrinhas específicas sobre o momento de produção de prova. O juiz, quando for caso de urgência, ele pode determinar, inclusive, a produção de uma prova antes mesmo da ação penal começar. É o caso, por exemplo, de que uma testemunha está em estado de saúde bastante comprometido e ela precisa ser ouvida logo, senão ela pode acabar falecendo e perder essa prova. Então, em casos urgentes, o juiz pode, inclusive de ofício, determinar a produção dessa prova, certo? E da mesma forma que o juiz também, né, pode, conforme ele achar conveniente, necessário, caso surja alguma dúvida, ele mesmo pode diligenciar no sentido de produzir prova, inclusive depois da audiência de instrução. Por exemplo, o que pode acontecer é que na audiência de instrução for mencionada uma testemunha não arrolada por nenhuma das partes e o juiz acaba, eu quero ouvir tal testemunha. Então essa testemunha vai ser chamada pelo juiz para ser ouvida posteriormente à audiência de instrução. Então vai ter mais uma audiência. Então as provas, em regra, elas podem ser produzidas dependendo da espécie da prova em determinados momentos, mas em regra ela pode ser a produção ela pode ser distribuída ao longo do processo, destacando que, em regra, o juiz ele tende a formar o seu convencimento principalmente nos primeiros momentos que toma ciência das provas. Nas primeiras provas, o juiz já vai formando convencimento, de modo que as últimas provas, a gente vai tratar isso mais para frente, elas podem acabar não sendo muito efetivas, ainda que possa ser, eventualmente, juntar um documento posteriormente.
Bem, gente, vamos agora continuar falando das provas ilícitas. As provas ilícitas nada mais são do que provas que desrespeitaram procedimentos, né, que a lei exigia para essa prova ser produzida, provas que foram produzidas violando garantias, violando direitos, são provas ilícitas. Vamos dar, por exemplo, 2 exemplos. O reconhecimento de pessoa é uma prova prevista em lei. E no artigo 226 do CPP, há o procedimento de observância obrigatória. Se o reconhecimento de pessoa for feito sem observar a lei, é uma prova ilícita, porque é uma prova que inobservou o procedimento legal. Por exemplo, também nós podemos tratar da interceptação telefônica, que tem uma lei própria que traz requisitos, diretrizes para que o juiz possa autorizar a interceptação. A interceptação pode acontecer sem observar essa lei, mas daí pode ser constatada posteriormente a ilicitude dessa prova. Então, a prova ilícita nada mais é que uma prova que não poderia ser feita porque acabaria violando direitos de terceiros, ou que poderia ser feita, mas aqui acabou desrespeitando ou não atendendo o procedimento legal exigido para sua produção. E qual a consequência de uma prova ilícita, né? Qual a consequência que nós temos para o processo quando constatada a ilicitude de uma prova? É simplesmente o desentranhamento, a retirada dessa prova ilícita do processo. Simples assim. Então, quando nós temos uma prova ilícita, a consequência ela vai recair nessa própria prova. A prova vai ser retirada do processo. Mas não só essa prova ilícita vai ser retirada. Todas as provas que decorreram dessa prova ilícita também serão desentranhadas. É como se essa única e primeira prova ilícita tivesse contaminado as demais, certo? E aqui eu preciso fazer uma pergunta, né, e uma provocação para vocês, a partir disso que eu falei. A prova ilícita, ela pode tornar nulo, ou melhor, a prova ilícita torna nulo o processo? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque tem alguns cenários que podem fazer com que a gente pense que sim, mas a regra é que a consequência da ilicitude de uma prova, ela vai recair tão somente na própria prova. O processo, a partir do momento que a prova é retirada, o processo vai continuar seguindo o seu trâmite com as provas restantes, certo? E ao final o juiz vai ter que analisar, vai ter que sentenciar a partir do que sobrou, tá? Só que eu levanto essa questão porque existe uma situação que ela tem semelhança, né, com desentranhamento de uma prova ilícita ou simplesmente com a expressão prova ilícita, prova nula, que é, por exemplo, acontece bastante com uma situação de tráfico de drogas. Por exemplo, réu condenado em primeiro grau, sentença condenatória confirmada em segundo grau, o advogado no STJ sustenta que lá antes do inquérito, quando o policial entrou na casa do seu cliente, houve constrangimento legal, que esse policial precisaria de um mandado, de uma autorização judicial para entrar na casa, porque não era uma situação de flagrância. O ministro do STJ olha e fala assim, realmente, o policial não poderia ter entrado. Então, o que acontece? O policial, ele acabou violando um dispositivo da Constituição, no artigo 5º, eu não vou lembrar qual que é o inciso, acho que é o 50 e pouco, 60, não vou saber, não vou lembrar agora de cabeça. E a partir do momento que ele viola uma disposição constitucional, naturalmente, as consequências dessa violação, né, não são válidas, não tem efeito. Então, na verdade, o ministro vai reconhecer, olha, realmente, houve constrangimento legal pelo parte do policial e tudo que aconteceu na sequência é nulo, não tem efeito. Só que aí que é o problema. Tudo que aconteceu na sequência, né, que acabou sendo as provas produzidas, né, os elementos de investigação produzidos, depois as provas, né, assim que começou o processo, enfim, na verdade, o processo
ele é tido como nulo, é como se não tivesse existido, porque tudo que aconteceu na sequência e como decorrência da violação de domicílio, né, do constrangimento ilegal pelo policial, é como se não tivesse feito, é como se não tivesse existido. Então, uma consequência por tabela, por digamos assim, é a consideração de que o processo ainda existiu, sabe? Mas não decorre da nulidade da prova especificamente. A prova, assim como o processo, ela é como se não tivesse existido, nem a prova, nem o processo. É como se nada tivesse existido depois da violação do policial, do constrangimento legal, porque ele precisaria de um mandado nesse exemplo e ele não tinha, ele acabou violando o domicílio. Então, tudo que ele fez depois disso está maculado. Então, a consequência é que não só as provas, como também o processo como estava naturalmente maculado. Então, são situações diferentes. É quando uma prova ela acaba sendo ilícita, né, ou por desrespeitar a lei, ou por violar direitos de terceiros, e diferente situação de quando acontece um ato, até na etapa investigativa, e que acaba maculando tudo que aconteceu na sequência. São situações diferentes, mas que também passa pela ilicitude, pela nulidade da prova. Então a gente tem que ter cuidado com separar esses dois cenários, né? Nós temos no primeiro momento a ilicitude de uma prova quando produzida em desconformidade à lei. Agora nós temos uma prova nula e um processo nulo quando eles decorrem de um ato de constrangimento legal, de um ato ilegal, como esse que eu acabei de trazer, né? Que é o caso de um policial que ele acaba invadindo o domicílio sem autorização em uma hipótese não flagrante. Tá? Então é importante separar isso, porque uma prova ilícita ela vai trazer consequências apenas para a prova, certo? Próximo tema, penúltimo tema, em relação, a gente vai falar sobre formas de convencimento do juiz. Existem algumas formas, né, de convencimento e elas passam principalmente pela existência de valor ou não as provas à disposição, né, no ordenamento jurídico. O primeiro sistema é o sistema de prova tarifada. O que quer dizer? Quer dizer que nesse sistema, cada prova tem um valor específico. A prova A tem o valor X, a prova B tem o valor Y. E assim, o juiz fica condicionado naturalmente ao valor das provas. Esse sistema não é adotado pelo sistema brasileiro. Porém, eu sou obrigado a fazer uma provocação para vocês, porque nós temos algumas situações no nosso ordenamento jurídico, seja por previsão legal ou até mesmo por entendimento jurisprudencial, que faz com que, pelo menos eu entenda, que o nosso ordenamento jurídico, sim, traz valores diferentes a determinadas provas, a determinados tipos de provas. E eu vou falar de dois, a confissão e a prova, né, do ouvir dizer, a testemunha do ouvir dizer. Mas vamos começar pela confissão, que está prevista no artigo 197 do Código de Processo Penal. Vocês me dão licença que eu vou ler para que não fique nenhuma dúvida do que eu estou falando. O artigo fala o seguinte: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua aferição, ou melhor, desculpa, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas existe compatibilidade ou concordância. O que o artigo 197 diz? Está dizendo que, olha, seu juiz, você tem a confissão aqui, você precisa, o juiz deverá confrontá-la. Ele precisa pegar a confissão e confrontar com outra prova para ver se bate. Ou seja, vamos supor um caso de roubo. O réu, ele confessa. Ele precisa, na verdade, encontrar no depoimento da testemunha, na vítima, realmente foi esse fulano que fez, então beleza, bateu, tem compatibilidade entre a confissão e essa prova testemunhal. Agora, se a gente tirar essa outra prova e se só sobrar essa confissão, como o juiz vai enfrentar? Como o juiz vai confrontar a confissão com outras provas? O que dá a entender que sozinha, por si só, a confissão não tem o valor suficiente para condenar alguém.
certo? A partir do momento que o CPP estabelece que o juiz deverá confrontar a confissão com outras provas para ver realmente o seu valor, ver se realmente faz sentido, se não tiver essa outra prova a corroborar, ela sozinha não tem o peso para a condenação de alguém, certo? Isso é uma leitura, ao meu ver, bastante clara do artigo 197. A outra prova do nosso ordenamento jurídico, que também tem um valor reduzido em relação a outras provas, por quê? Porque uma prova testemunhal da vítima, por exemplo, ela por si só, ou por exemplo, um depoimento de um policial, podem tranquilamente, só esses depoimentos, servirem para condenar alguém. Porém, a confissão, como a gente viu, não pode, e a testemunha do ouvir dizer que aquela testemunha que não presenciou o fato, mas ouviu de alguém que esse fato aconteceu. Essa testemunha, principalmente por entendimento jurisprudencial, não pode, por si só, condenar alguém, não pode servir para condenar alguém, da mesma forma a confissão. E eu vou falar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, são 3 julgamentos, 2 no STJ e 1 no STF, julgamentos recentes até 2017 para cá, que tratam exatamente da prova do ouvir dizer, dizendo que ela por si só não tem o condão de condenar alguém, ela precisa de outra prova para dar ensejo à condenação. Então, é o habeas corpus 397.485 do Rio de Janeiro, habeas corpus 397.485 do Rio de Janeiro, certo? STJ, recurso especial 1.444.372 do Rio Grande do Sul, também STJ, e STF, recurso extraordinário com agravo número 1067392 do Ceará. Esses 3 julgamentos tratam justamente da força, do valor dessa prova, né? Que todos eles vão caminhar no sentido de que, olha, essa prova por si só não tem a força de levar alguém à condenação. Ou seja, ainda que o nosso sistema não preveja, né, o sistema de prova tarifada, a partir de algumas disposições, tanto legais quanto jurisprudenciais, a gente consegue perceber que sim, algumas provas têm mais valor que outras, como por exemplo, a confissão e a testemunha do ouvir dizer. Outra forma de convencimento é da íntima convicção. É aquela mais liberal em que o juiz não precisa fundamentar a sua decisão. E por fim, nós temos, né, o nosso sistema, que é o sistema do livre convencimento motivado. Aqui nós temos algumas ponderações que precisam ser feitas. Primeiro, a liberdade, né, o livre convencimento. A liberdade, ela é relativa. Ele tem, né, a liberdade de julgar, desde que motive a sua escolha, e o artigo 155, que é o que dispõe sobre o livre convencimento motivado, ele traz uma outra situação. Ele traz que o juiz ele pode condenar, certo? Mas ele, para condenar, ele precisa apontar provas produzidas sob o crivo do contraditório, ou seja, durante o processo. Ou seja, ele não pode condenar ninguém apenas com os elementos de investigação produzidos no inquérito. Então esse é um limite, é um outro limite imposto pelo nosso legislador. Então ele tem o livre convencimento motivado, ele precisa justificar, ele precisa apontar as provas que ele escolheu. Como não tem provas, não é o sistema tarifado, não tem uma prova maior que outra, ele, diante de 2 provas, uma a favor da defesa, uma a favor da acusação, ele pode acabar optando pela acusação, justamente porque não tem valor, né? Então, ele pode se convencer de uma forma como ele entender, ainda que isso seja questionável. Se nós temos 2 provas, uma prova a favor do réu, outra contra, ao meu entender, isso motiva e justifica, indica que há dúvida, certo? Mas, porém, dentro desse artigo, né, o 155, me parece que estaria dentro, né, da possibilidade de uma condenação, desde que tenha prova produzida durante o processo, certo? Esse é o nosso sistema hoje, né? E, por fim, um tema que é importante
Bem, gente, então, para a gente finalizar a aula de hoje, já esperando muito que eu tenha ajudado vocês a compreenderem a parte geral de provas, né? Se ficou alguma dúvida, estarei sempre à disposição. E então eu fecho a aula falando sobre dissonância cognitiva. Sim, ainda estou na aula de processo penal 2. É um tema, é um conceito que vem da psicologia e que conversa muito com o processo penal, principalmente com a atividade judicial. A gente sabe que o processo, digamos assim, lato sensu, ele se divide em dois momentos, né? Ele começa com o inquérito e com a apresentação da denúncia a gente vai começar, né, o processo. Então a gente tem dois momentos, o momento de inquérito e o momento processual, processo, pré-processo. Durante o inquérito, é o momento onde ocorre a busca por provas, né, pelas primeiras elementos de investigação que posteriormente vão se tornar as provas, né, quando submetidas ao contraditório. O problema surge quando o juiz que vai julgar a causa depois de um tempo, ele toma conhecimento já na fase investigativa dos primeiros elementos de investigação. Os mesmos elementos que depois vão entrar no processo e vão ser daí intitulados como provas. E aí nós voltamos ao conceito da dissonância cognitiva que eu comentei no começo. E o que é essa dissonância cognitiva? Esse conceito ele faz referência à nossa necessidade de buscar coerência nas nossas afirmações, nas nossas cognições, nas nossas opiniões, no nosso conhecimento. Qual que é a consequência isso prática no nosso processo? Quer dizer que quando o juiz, durante a fase inquisitória, que não tem nem ainda a peça acusatória, é só investigação. Quando o juiz ele toma ciência desses elementos de investigação, que posteriormente vão se tornar provas, como eu mencionei, o juiz, involuntariamente, ele vai já se convencendo e criando uma opinião. Ou seja, se tem essa prova aqui, então talvez o fulano de tal tenha algum envolvimento. Que vai acontecendo isso ao longo da investigação. Quando nós entramos no processo, é o mesmo juiz que vai conduzir a audiência, é o mesmo juiz que vai dar sentença final. E entrando novamente a dissonância cognitiva, ele vai tentar buscar argumentos que confirmem a opinião dele inicial, que confirmem as crenças dele inicial, sabe? Então, a dissonância cognitiva, ela faz referência também a um choque entre dois conhecimentos. Um conhecimento antigo e um conhecimento novo. E esse choque, ele causa um desconforto. E esse desconforto psicológico é justamente aquilo que vai fazer com que nós tenhamos a tendência de buscar elementos que confirmem nossa opinião anterior, porque é mais cômodo, é mais confortável para o nosso psique. Então, o que acontece? Se lá atrás o juiz estava tomando conhecimento de várias provas, vários indícios, vários elementos de investigação que estavam apontando para o fulano de tal, e esse fulano de tal que foi denunciado involuntariamente, para a gente não ter esse choque de conhecimento, falei, meu Deus, eu tinha uma crença aqui, agora tá tudo virando de cabeça para baixo, essa dissonância cognitiva vai mostrar que nós temos a tendência de buscar elementos que confirmem nossa crença anterior, para amenizar esse desconforto. E qual que é o problema? O problema é que não raras vezes, se a pessoa já foi denunciada, se o juiz já recebeu a denúncia, quer dizer que o juiz já estava se posicionando, já estava julgando. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque a atividade que aconteceu durante o inquérito, ela acabou sendo decisiva para a sentença. Então, ainda que o juiz tenha, né, utilizado uma decisão, né, olha, foi produzida a prova na audiência,
na realidade, mostra que ele se convenceu pelos elementos do inquérito. E o nosso artigo veda isso. Então, esse é um grande problema que nós temos. Porque, naturalmente, quando se tem a superação na investigação, o indiciamento de uma pessoa, a denúncia dessa pessoa, o recebimento da denúncia dessa pessoa, acusando essa pessoa de cometer tal crime, todo esse processo serviu para que o juiz tenha colocado na cabeça, ainda que voluntariamente, a sua crença. Falei, olha, esse cara tem culpa no cartório. E ao final, ou durante a condução do processo, ele vai buscar elementos que confirmem essa convicção, que confirme essa crença, que confirme essa opinião, que confirme os conhecimentos que anteriormente ele produziu para ele mesmo. Por isso, né, hoje o cenário é esse. Porém, tudo indica que esse cenário mudou com o pacote anticrime ao trazer o juiz das garantias. Que ele vai separar exatamente o juiz, né, do processo até o juiz da fase que vai trabalhar na parte da investigação. Justamente para não ter essa contaminação dos elementos produzidos durante o inquérito no processo. Separa. O juiz que é para julgar, quando realmente tiver realmente o juiz das garantias, que esse juiz esteja neutro, esteja zerado, não tenha crença para ser confirmada. Ele vai partir do zero. Então ele vai conseguir ser o mais imparcial possível. Então por isso esse tema dissonância cognitiva é um tema possivelmente o mais interessante, veio, né, para ser tratado pelo juiz das garantias, pelo pacote anticrime. A tendência é muito que melhore a situação, né, processual e que acentue a imparcialidade do juiz, né? Só que por enquanto é suspenso, né, essa lei, né, esse dispositivo da lei, né, do pacote anticrime. Mas então fecho aqui, gente, o tema prova, né, com a dissonância cognitiva. Eu dei algumas pinceladas. Quem quiser ir além, pesquisar, fique à vontade, é um tema muito bacana, né? Aproveitando, né, que já que eu entrei em um tema da psicologia, é importante que a gente saiba que a psicologia, psiquiatria está muito relacionada ao direito ao processo penal. Então, fica aí a dica para quem se interessar por essa área, pesquisar, conversar essas duas áreas, que vai ser muito válido. Até mais, gente.